Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem nesta quinta-feira. Deus abençoe a todos. E vamos iniciar nosso programa de hoje fazendo uma oração. Alguém deseja orar neste dia? Vamos orar. Vai lá, irmão. Obrigada. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por mais um dia estamos aqui reunidos em Teu nome. Agora te pedimos a Tua presença, te pedimos o Teu Santo e Bom Espírito, que abra nossa mente para entender a mensagem desta manhã. Usa o pastor, usa cada um de nós, nos converta, nos abençoa, derrama o Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo, pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. E seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados o tornou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Dou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então ver, estarei para sempre junto ao Salvador. Pastor Glauber, a palavra é com você, que Deus te use e abra nossa mente, nosso coração, para a gente entender e praticar tudo aquilo que temos conversado aqui essa semana. Bem, obrigado, Cláudia. Bom dia, amigos. Que Deus nos conduza aqui no estudo da Sua palavra nessa manhã. Amém? Bom, meus amigos, eu queria compartilhar aqui a tela, Cláudia, porque hoje, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tudo certo aí? Vocês estão vendo a tela? A gente está vendo a sua tela do PowerPoint, ainda não está apresentado. Não está apresentado, né? Espera aí, deixa eu ver aqui, porque para mim tá. E agora, tudo certo aí? Ok. Maravilha. Queridos, nessa manhã eu queria conversar com vocês sobre a chave do alívio. Esse ano, a Igreja Adventista
distribuiu aí na América do Sul um livro chamado A Chave da Virada. E esse livro chegou em cada casa, pelo menos eu imagino que tenha chegado em cada casa aqui do nosso país, eu imagino que cada pessoa deva ter recebido, né? Foram muitos livros sendo distribuídos, e nesse livro, A Chave da Virada, um assunto me chamou muita atenção, que é o assunto que nós iremos tratar aqui nessa manhã, que é sobre a chave do alívio, tá bom? Mas antes, quero pedir mais uma vez você para a gente poder fechar os nossos olhos, orar pedindo a bênção de Deus para o estudo da sua palavra. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nessa manhã, por nos despertar e nos trazer aqui a tua presença, para juntos podermos ouvir a tua voz por meio da Bíblia, que é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, que a mensagem possa encontrar lugar em nosso coração, que a gente não apenas, Senhor, seja um receptáculo da mensagem, mas também que possamos comunicar essa mensagem a outros. Vem ficar conosco, vem nos abençoar no estudo da tua palavra. Nós suplicamos que o teu Espírito venha nos dirigir, venha nos inspirar, que ele coloque, Senhor, as palavras certas em nossos lábios, para que ao abrir da nossa boca não seja nós falando, mas o Senhor falando por nosso intermédio. Fica conosco, Deus, e dirige os momentos de estudo. Nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, o tema de hoje é a chave do alívio. Quantas pessoas estão neste mundo aí, né, cheia de sobrecargas? Quantas pessoas estão cansadas, exaustas? Quantas pessoas estão aí soterradas, né? Nesse mundo de pecado, de problemas emocionais, problemas espirituais. E eu quero dizer para vocês que nós temos a chave do alívio. Pastor, e que chave do alívio é essa? É a que nós iremos apresentar aqui no estudo dessa manhã, tá bom? E eu queria começar aqui contando, vocês talvez vão lembrar, em 2010, deixa eu ver aqui, 2010, lá no Chile, na mina San José, no dia 5 de agosto, precisamente, essa mina, a mina San José, lá nessa mina houve um desabamento. E esse desabamento, queridos amigos, vocês vão lembrar também, acho que alguns vão lembrar disso aqui, né? Esse desabamento levou 33 mineiros a ficarem soterrados. E durante mais de 60 dias, eles ficaram soterrados ali naquela mina. E eu começo a pensar, toda vez que eu conto essa história, eu relembro essa história, né? Na verdade, não sou eu que conto, essa história é um fato, é real, aconteceu em 2010. Mas cada vez que eu lembro dessa história, eu penso, nos problemas emocionais que agora começaram a vir na mente daqueles homens que estavam ali soterrados na mina San José. Alguns, quem sabe, saíram de casa sem dar o último tchau para a família, porque não teve como, talvez os filhos estavam dormindo, a esposa, não sei. Alguns saíram de casa, talvez até brigados com a família. Bom, eu começo assim a imaginar algumas coisas, né? Algumas cenas que vêm à mente das famílias em comum, e é possível que também tenha acontecido com esses mineiros aí. Eles foram trabalhar na mina, aquele era um dia comum, e agora, nesse desabamento, eles ficaram soterrados, e agora eles começaram a pensar, não é? Quem sabe nos problemas familiares que tinham, quem sabe nos problemas com os filhos, com a sogra, com o sogro, com a esposa, com os amigos. E então, esses homens ficaram ali soterrados durante algum tempo.
O certo é que foram feitos, né, é, todos os esforços para tentar tirar esses mineiros que estavam ali soterrados na mina. E o que me chama a atenção é que o governo local, depois de muitos esforços, eles prepararam uma cápsula chamada Cápsula Fênix. E essa cápsula Fênix, então, ela deveria entrar ali na mina, né, com todo cuidado. Vocês conhecem a história. E a partir de então, cada socorrista que ia na cápsula Fênix, eles iam em direção com o propósito de resgatar aqueles 33 mineiros. E eu imagino que lá, né, soterrados naquela mina, aqueles 33 mineiros estavam passando, quem sabe, por algumas angústias, alguns com medo, outros com medo de perder a vida, outros com medo de morrer, outros com medo quem sabe, nunca mais encontrar os filhos, a esposa, a família, né? E agora eu imagino os problemas emocionais que estavam atormentando a vida desses homens. Até que, de repente, no dia 12 de outubro, às 23h55 no horário local, teve início o processo de retirada dos trabalhadores através da cápsula Fênix 2. O resgate do primeiro, Florencio Ávalos, atingiu a superfície 16 minutos depois, ou seja, no dia 13 de outubro, aos 11 minutos do horário local, e aos 33 minutos do dia 14 de outubro, Patrício Sepúlveda, o último socorrista, voltou à superfície, encerrando assim o maior resgate nesse tipo de salvamento do mundo. Depois que aqueles homens foram resgatados, eu imagino que agora o sentimento poderia ser outro, né? Sentimento de alívio, sentimento de que eles agora estavam de volta, é, no seu lar, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, com a vizinhança, quem sabe, não sei, com a igreja. Enfim, o sentimento agora daqueles homens mudaram e não era mais um sentimento de medo, de pavor, mas agora eles estavam realmente aliviados por terem sido resgatados. Um dia, eu imagino que todos nós também iremos viver essa experiência. Quando Jesus voltar a essa terra, né, nós seremos resgatados do pecado e nós viveremos em paz, viveremos com alívio no coração, com a certeza de que nós estamos de volta ao nosso lar. Amém? Agora, como é que nós podemos ter essa chave do alívio, não é? Hoje, em meio a esse caos que nós vivemos, em meio a esse mundo caótico, em meio a tantos problemas existenciais que as pessoas vivem, né? Em meio a tantos problemas emocionais, em meio a tanto sofrimento, não é? O aumento da maldade, o aumento da corrupção, o aumento dos problemas emocionais. Estima-se que até 2050, não é? A maior parte das pessoas elas irão ter passado por problemas emocionais. Como encontrar a chave do alívio? E aí eu queria abrir um texto com vocês, que é muito conhecido, Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus diz assim, vamos comigo? Mateus capítulo 11, verso 28. Olha o que diz a Bíblia, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora eu queria ler o verso 29 também. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como é que nós podemos encontrar a chave do alívio? A chave do alívio nós podemos encontrar lendo o mapa dessa vida. E o mapa dessa vida é a Bíblia. E ao encontrar a chave do alívio, que é Jesus, a Bíblia diz aqui que ele faz várias promessas, não é? Mas dentre elas, a promessa de que nós podemos ir a Ele
mesmo do jeito que nós estamos, cansados, sobrecarregados, exaustos, quem sabe até depressivos, quem sabe até ansiosos, quem sabe estressados, quem sabe, né, a gente precisa ir a Jesus com todos esses problemas que nós temos emocionais, mentais, e a promessa dele é de nos aliviar. A promessa dele é de que irá tomar o nosso fardo, que irá trocar o fardo dele, que é leve, né, e nos dará, e ele pega o nosso fardo, que é muito pesado, e ele vai carregar. Na verdade, ele já carregou um grande fardo por nós quando ele decidiu vir a essa terra e viver como nós vivemos, andar como nós andamos, passar pelos dilemas que nós passamos, não é? E ele tomou sobre si as nossas dores e ele nos oferece o alívio, a sua paz. Bom, agora veja, queridos, talvez algumas pessoas não estejam assim soterrados como estiveram os 33 mineiros, não é? Soterrados em uma mina. Mas eu imagino que há muitas pessoas que estão soterradas nos seus dilemas emocionais, nos seus problemas, talvez conjugais, e nas suas atividades. Há pessoas que elas vivem exaustas de tantas atividades nesse mundo cheio de correrias, né? Nesse mundo frenético, perdão, né? Onde as pessoas vivem correndo de um lado para o outro, elas acabam se envolvendo com tantas tarefas que nós vamos chamar de multitarefas, né? E essas multitarefas acabam trazendo uma sobrecarga tão grande para a vida dessas pessoas, não é? Que elas vivem assim, sabe, tentando buscar a paz, tentando buscar o alívio, mas estão tão sobrecarregadas que elas parece que não conseguem a chave do alívio, né? E eu fico pensando assim, será que conviver com tantas tarefas, né? é, Cuidado das crianças, aqueles que são pais, né? O sustento da casa, né? Escola, faculdade, trabalho, né? E tantas outras coisas, tendo que dar atenção a tantas atividades e ao mesmo tempo, eu imagino que conviver com isso não é muito fácil, né? Nós precisamos realmente encontrar a chave do alívio, e a chave do alívio está na palavra de Deus, está na pessoa de Jesus. Portanto, eu entendo que conviver com tantas atividades e ao mesmo tempo não é saudável, correto? Será que conviver com tantas atividades é saudável? Claro que não, não é? Por que que não é, pastor? Porque a gente fica correndo de um lado para o outro e parece que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que parece que a gente não tem paz no coração. E isso afeta as emoções, isso afeta, né, a vida física, porque a gente fica realmente exausto. E isso, de alguma maneira também, queridos, vai reverberar, vai afetar também na vida espiritual, né? Então, conviver com tantas atividades, desculpa, conviver com tantas atividades realmente não é saudável, né? E quais são os prejuízos dessas muitas tarefas, dessas muitas atividades que nós temos, né? Número um, eleva a pressão arterial e a frequência cardíaca, não é? Aumenta o nível de estresse. E isso está associado a sintomas de depressão, ansiedade, né? Então perceba, há muitos prejuízos que nós temos em se envolver com tantas tarefas, né? E há pessoas que eu conheço que têm 3, 4 empregos, as pessoas correm atrás, não é, de ter um recurso a mais, de ter dinheiro a mais, gastam a sua saúde física, gastam a sua saúde emocional,
gastam a sua saúde espiritual e elas acabam entrando em colapso. Por quê? Porque parece não ter alívio no coração, parece não ter paz, né? São tantos compromissos que isso acaba de alguma maneira roubando a paz dessas pessoas. E aí, essa sobrecarga emocional, né, traz muitos prejuízos, não apenas físicos, mas eu diria também de relação, de relacionamento, né? De relacionamento conjugal, de relacionamento entre pais e filhos, de relacionamento interpessoal, no trabalho e tantos outros prejuízos que a sobrecarga, essa multitarefa, ela traz para a vida das pessoas, né? E aí, alguns, né, quando a sobrecarga se estende por muito tempo, acabam adquirindo uma síndrome de esgotamento chamada de síndrome de burnout, né? Ou burnout, como alguns falam aí. Então, a síndrome de Barnal é exatamente devido ao esgotamento, né? A pessoa está tão cansada, tão esgotada. Pastor, quais são os sintomas para que a gente possa entender que a gente está vivendo assim essa síndrome, né? É, bom, aqui eu trouxe, baseado aí na Organização de Saúde, né? Alguns sintomas para que a gente entenda que de fato a gente está vivendo essa crise. Falo a gente, aqueles que realmente estão vivendo, passando por alguma situação semelhante, né? A questão, esgotamento de energia, né? Insônia ou alteração do sono, redução da eficácia profissional, alteração no apetite, dificuldades de concentração, sentimento de derrota e desesperança. Que mais? Negatividade constante, a pessoa está o tempo inteiro, né? Com pensamento pessimista, sentimento de exaustão, a pessoa parece que não tem disposição, ao acordar, parece que passou a noite inteira, foi com peso nas costas, carregando, se movimentando, né? Então, aqui estão alguns sintomas, né, que o esgotamento físico, não é? Essa sobrecarga física, ela traz não apenas sobrecarga física, não é? Mas também a sobrecarga emocional traz na vida das pessoas que se sentem assim. Agora, eu quero entrar aqui na solução. Como usar a chave do alívio? Como usar a chave do alívio, né? Nós vimos que nós podemos encontrar a chave do alívio na palavra de Deus. Jesus nos diz assim: Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, assim, na vida do dia a dia, como nós podemos encontrar essa chave do alívio, né? E aqui está uma dica. Primeira dica, queridos amigos. Algumas dicas eu vou dar aqui. A primeira dica é essa daqui. Desacelere um pouco. Talvez a sua vida esteja muito corrida, né? Talvez você esteja correndo demais. E você sabe que quando a gente está correndo demais, há um perigo muito grande. Qual que é o perigo? O perigo da gente correr tanto, mas acelerar tanto, que a gente acaba perdendo o controle, né? Então, você precisa desacelerar um pouco. Está correndo demais, tem muitas atividades que você está realizando. Calma, né? Desacelere, pare um pouco, coloque o pé no freio, não perca o controle da situação. Você precisa estar no controle da situação, porque se você perder o controle da situação, sabe o que acontece? Você não vai conseguir, de fato, ter alívio, ter paz, né? Ou experimentar essa paz que Jesus oferece. Então, desacelere um pouco, se a sua vida está muito corrida, né? Se são muitos compromissos, pense em você mesmo. Lembra quando nós, na terça-feira, falamos do amor ao próximo, né? Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E como é que a gente ama a gente mesmo? Quando a gente tira tempo para a gente, quando a gente cuida da gente, quando a gente pensa na gente também, não apenas no outro, mas na gente também, dá um tempo para a gente, sabe?
para reorganizar a mente, reorganizar a vida, reorganizar os negócios. Então, desacelerar é a primeira dica aqui nessa manhã. Segunda, você precisa mudar a sua rotina. É, pastor, preciso mesmo, hein? Realmente, a minha rotina está completamente desorganizada. Então, amigos, você precisa colocar, não é? Quem sabe na agenda física mesmo, se você não consegue usar a agenda digital aí, você precisa organizar a sua rotina e perceber que ao organizar a sua rotina, você também vai organizar os seus pensamentos, entende? Organizando a rotina, você vai perceber que você vai ter assim um pouquinho mais de tempo, quem sabe para os filhos, quem sabe para a família, quem sabe um tempo mais para Deus, para buscar mais a Deus, não é? E é possível que eu esteja falando nessa manhã para alguém que faz tempo que talvez não lê a Bíblia. É possível que talvez eu esteja falando para alguém que só ora nos encontros públicos, que lê a Bíblia apenas nos encontros públicos. Ao mudar a rotina, você vai colocar ali um tempo para você então buscar a Deus diariamente, né? Terceira, terceira dica que eu quero dar aqui de como usar a chave do alívio é você cuidar da sua mente. E ao cuidar da mente, você precisa, queridos amigos, alimentar a sua mente com pensamentos positivos, com coisas que realmente irão ajudar você a ter uma saúde mental mais propícia, mais sadia, não é? Você precisa cuidar da mente, e ao cuidar da mente, você precisa buscar, não é, um terapeuta, quem sabe um psicólogo, um profissional da área, um psiquiatra. Você precisa organizar os seus pensamentos. Cuidar da mente, queridos amigos, significa você ter cuidado com aquilo que você está colocando na sua mente. Você sabe que nossa mente ela é uma esponja, né? E depois do pecado, nossa mente ela a tendência natural é a gente absorver aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que acaba destruindo a gente mesmo. Então, cuidar da mente significa isso, ter cuidado com aquilo que você está guardando nos seus pensamentos, né? Alguém, aliás, o sábio Salomão, aqui no capítulo 23 de Provérbios, verso 7, eu queria ler aqui com você. Ele diz assim, ó, veja o que que ele diz. Provérbios capítulo 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que o sábio Salomão está dizendo é o seguinte: aquilo que você colocar na sua mente é o que você vai ser. Entende? Aquilo que você colocar nos seus pensamentos, você será aquilo que está nos seus pensamentos. E a pergunta é: o que é que nós temos colocado em nossos pensamentos, né? O que é que nós temos colocado em nossa mente? O que de fato nós estamos colocando aqui nessa caixinha que são os nossos pensamentos? Meu desejo nessa manhã é que você guarde em sua mente, né, aquilo que é bom. Afinal de contas, o, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4 verso 8, ele nos traz ali dicas maravilhosas de como a gente, de fato, também ter essa chave do alívio e cuidar da mente. Ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 4 verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, meus queridos irmãos, que nessa manhã nós possamos em Jesus encontrar a chave do alívio. Nós possamos na Bíblia encontrar a chave do alívio. Nós possamos fazer um compromisso conosco mesmo, desacelerar se estamos levando uma vida frenética, não é? Agitada demais, acelerada demais. Segundo,
Precisamos reorganizar a rotina, mudar a rotina, né? Tirar aquilo que de fato está roubando o nosso tempo. E deixa eu falar uma coisa para vocês: um dos roubadores de tempo hoje, queridos irmãos e amigos, é exatamente o smartphone, que nós temos na palma das nossas mãos, as redes sociais. E vocês sabem que o Brasil é o segundo país do mundo, né, onde as pessoas elas passam mais tempo nas redes sociais. E a média é 9 horas e 32 minutos. Uau! Quanto tempo, né, a gente passa nas redes sociais. Bom, o país que passa mais tempo, não é muito tempo depois do Brasil, né? Ele passa 9 horas e 38. Essa é a média das pessoas que passam na África do Sul. As pessoas passam em média 9 horas e 38 minutos. Quanto tempo perdido, quanto tempo roubado com talvez coisas que não vão edificar a nossa vida. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a usar a chave do alívio. E aqui está, né, na própria Bíblia, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Seja isso, queridos irmãos, que ocupe o nosso pensamento, que ocupe o vosso pensamento, e que por meio da palavra de Deus, por meio de um relacionamento com Cristo, a gente possa receber o alívio que Ele nos oferece. Amém? Quero convidar você, por gentileza, a orar comigo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, essa manhã, Senhor, nós entendemos aqui que nós precisamos dessa chave, Deus, da chave do alívio. E nós queremos, Pai, fazer bom uso para que possamos, Deus, estar em paz conosco mesmo, estar em paz, Senhor, com o nosso próximo e estar em paz com o Senhor. Por favor, Deus, nos ajuda a desacelerar, nos ajuda, Senhor, a mudar aspectos que precisamos mudar para que tenhamos uma vida mais significativa, que tenhamos uma vida, Senhor, com mais alegria, com mais otimismo, com mais fervor, com mais busca e dependência do Senhor e da Tua palavra. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados e que ao sairmos dessa live aqui, Senhor, possamos ter a consciência de que nós precisamos também levar essa chave para que outros experimentem e assim, Senhor, tenham uma vida transformada, tenham é, mudada, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Permaneça conosco nesse dia, que a Tua bênção nos alcance, que a Tua paz nos envolva e que a gente sinta, Deus, o Teu poder transformador em nossa vida. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mensagem poderosa novamente, pastor. Muito obrigada. Vamos tirar a nossa fotinha aqui para a gente poder ir para a turma da calçada. Quem quiser aparecer na foto, esse é o momento de abrir a câmera. Tá, todo mundo se ajeitando. Dois, três e só mais uma. Muito bem. Ó, lembrando que amanhã, como é o nosso último dia, é o dia da foto especial, né? Então é dia de você ir no salão, arrumar o cabelo, viu, pastor? Dia de passar perfume amanhã, tomar banho gelado, igual a Rosenilda gosta. Então amanhã é o dia da nossa foto especial. Então a gente pede aqueles que puderem abrir a câmera amanhã para a foto ficar mais bonita, vai ser bem legal. Vou encerrar a gravação aqui para o pessoal do YouTube e a gente continua aqui com o bate-papo na turma da calça.